Se você está estudando para passar no vestibular, provavelmente você já se perguntou se você está usando o melhor método de estudo para sua aprovação, porque no final das contas, as horas de estudo que todo mundo estuda para passar nos cursos de maior concorrência são muito parecidas. Todo mundo estuda lá ali entre 7 e 10 horas por dia, e no final não é exatamente o volume de estudo que diferencia essas pessoas, mas sim a qualidade dos estudos, os métodos de estudo que essas pessoas usam. Pode ser que nem todas usem o mesmo método, mas a ideia por trás do método é sempre a mesma. E nesse vídeo eu vim ranquear métodos de estudo com vocês e explicar um pouco sobre cada um deles e por que eu tenho cada opinião, porque muitas vezes vocês me mandam mensagem assim: Gabi, o que você acha de fazer isso e aquilo? E eu acho que esse vídeo vai dar um guia muito bom pra vocês. E pra isso eu vou usar aquele tier list que tá bem na moda, então eu vim entrar na modinha. E vamos lá! Eu criei aqui, em primeiro lugar, o modo Gabi Estudante, que sou eu, que eu ativava esse modo pra estudar e depois as pessoas começaram a brincar: eu vou ativar o modo Gabi Estudante para passar no vestibular. E para quem não sabe, eu estudo medicina na USP. Passei lá em 7º lugar pela FUVEST, mesmo depois de 1 ano sem estudar, fazendo medicina na UFMG, então eu não estava estudando para vestibular. Isso para você ver a qualidade do meu estudo no meu ano de cursinho. Um bom método, só que eu não usei porque eu achava que tinha melhores. Perda de tempo, ok, e está te atrapalhando. Então, vamos começar por métodos que têm a ver com tempo de estudo. Então, vamos começar com o método Pomodoro, que é um muito famoso de estudos e é aquele que você faz 25 minutos de estudo e para 5 minutos, sabe? Então, eu vou colocar ele aqui em ok. Ele é um método ok. Eu acho que ele não vai te atrapalhar se você usar. E é muito bom para quem é iniciante nos estudos, principalmente. Só que eu não acho que é muito legal você ficar mantendo o seu estudo por muito tempo, principalmente se você é intermediário e avançado, porque eu acho que quebra o seu raciocínio ficar estudando só 25 minutos, e porque no Enem você vai precisar de manter a sua concentração por mais do que 5 minutos, né? Afinal, a nossa prova ali vai ter 5 horas, 5 horas e meia. Então, é legal você trabalhar, às vezes, com blocos um pouco maiores. E por isso eu coloquei aqui também outro método que eu gosto muito e que eu vou colocar aqui em bom, porque não era exatamente o que eu usava, que é o Pomodoro 50-10. É basicamente o dobro de um Pomodoro tradicional. Você fica 50 minutos estudando e 10 minutos fazendo pausa. E é muito legal para quem já está ali depois de 1 mês de estudo, que já pega um ritmo e consegue levar mais. Depois de certo tempo, você consegue criar um feeling de quando você precisa fazer pausa, mas sua concentração não dura muito mais do que 1h30, geralmente com muita qualidade. Então, eu nunca parava muito depois de 1h30, sempre parava antes disso para beber uma água, nunca mexer no celular, mas eu nunca fazia muito mais do que isso de estudos. E aí entra o nosso blocão de 5 horas como método de estudo que está te atrapalhando. Se você é uma pessoa que não faz pausa, estuda a tarde inteira sem parar, a tarde inteira seguida, saiba que isso está atrapalhando seu rendimento nos estudos. É muito melhor você perder entre várias aspas, uns 20 minutos para você descansar e estudar com mais qualidade o resto do tempo do que estudar sem qualidade, só que por muito tempo. Principalmente porque estudar bem cansa muito, estudar com métodos ativos cansa muito. Se você está fazendo um estudo que você dá conta de levar por horas a fio assim, talvez seu estudo esteja um pouco fofo, um pouco mole, assim, e não esteja te dando tanto resultado. Então, é uma boa rever isso, criar esse feeling até 1h30 e tal. Eu não me obrigava a parar com 50 minutos, porque às vezes eu tava fazendo uma coisa importante, às vezes eu tava ali num flow, sabe? Não é legal a gente cortar o nosso flow, e eu conseguiria levar por mais um tempinho, mas não mais de 1h30. Vamos lá, métodos de revisão. Deixa eu pensar. Tem outro método de estudo, entre aspas, que não é um método, mas é uma coisa que muita gente faz, que é virar a noite estudando. E pelo amor de Deus, gente, não faça isso. O sono é exatamente a hora em que você consolida o seu estudo, então é muito importante que você tenha uma boa noite de sono para você conseguir estudar melhor. Então, eu já vi até cursinho fazer tipo um viradão assim de aula. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Durmam bem, durmam pelo menos 8 horas por noite, não troquem estudo por sono, porque não vale a pena, ou sono por estudo. Realmente não vale a pena, gente. Você vai perder muito a qualidade de estudo, era muito melhor você estar dormindo naquele momento. Então, vamos lá agora para métodos de revisão, realmente. O primeiro método que eu realmente vim trazer para vocês
é a parede de post-it. E a parede de post-it é muito comum entre nós vestibulandas que gostamos de coisinhas, materiais coloridos e tal. Eu amo o post-it em si, eu acho ótimo. Eu usava ele para outras coisas, tipo para fazer meu planejamento. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo só sobre isso. Mas a parede de post-it, eu vou colocar em está te atrapalhando, mas em um caso específico. O caso que isso te atrapalha é se você faz simulado no mesmo lugar que você estuda, no mesmo lugar que você tem a parede de post-it. Nossa, eu acho que eu nem expliquei a parede de post-it. É uma parede com vários post-itzinhos, como se fossem mini resumos ou fórmulas da matéria que você vê, que você entende que você vai ficar vendo aquilo todo dia e aquilo de alguma forma vai entrar na sua cabeça. É um método de revisão completamente passivo. Eu não conheço muita gente que de fato lia aqueles post-its na parede. No final a gente fica parecendo um quarto de maluco e aquilo vira uma cola, né, pra gente fazer simulado. A gente vai fazer simulado ali no mesmo lugar do post-it e é inevitável, às vezes a gente dá ali uma molhadinha e atrapalha, né, porque no dia do Enem você não vai ter como colar. Então, se é esse caso, te atrapalha. Se não, assim, é só uma perda de tempo, né? Então, fica lá entre perda de tempo e está te atrapalhando, que você perde o tempo fazendo um post-it que dificilmente você vai revisar. Então, vamos lá para outros métodos de estudo. O próximo método de estudo que a gente tem vai ser ler resumo, ou fazer resumo. Então, você vai revisar uma matéria e aí, em vez de você fazer qualquer outra coisa, você pega, lê um resumo que você já fez ou pega uma apostila e vai resumir ela. E aí é uma grande perda de tempo, cara. Realmente existem métodos muito mais eficientes para você lembrar a matéria. Ai, Gabi, mas eu só aprendo escrevendo. Escreva então enquanto você está vendo a aula. É diferente resumo e anotação de aula, assim, às vezes a gente chama da mesma coisa, mas tanto você ficar lendo suas anotações de aula, seu resumo, quanto você fazer o próprio resumo como forma de revisão, é uma perda de tempo, não é uma revisão eficiente. Rapidamente você vai esquecer o que você leu, então não vale a pena fazer isso. E aqui entra também a própria leitura de apostila, que é uma perda de tempo também, porque você, para revisar, né? Se é para o primeiro contato com a matéria, serve. Mas se você vai revisar uma matéria só lendo a apostila, então no seu cotidiano você vai só ler a apostila, também é uma coisa que vai te fazer esquecer muito, muito, muito rápido, porque é um método completamente passivo. O que é um método de estudo passivo? É um método que você só pega informações prontas para colocar na sua cabeça. Então, hora nenhuma você força o seu cérebro a pensar, porque o que mais faz a gente aprender é pensar sobre a informação que a gente está entrando em contato, para desenvolver um raciocínio ou para elaborar o raciocínio sobre a matéria a partir daquilo que você já sabe. Você sempre parte do pressuposto que você não sabe nada e vai aprender a matéria do zero, ou ler do zero, e isso não é legal, é um método completamente passivo, então realmente não é um bom método de revisão. Então vamos lá para os próximos métodos. O próximo método é o Anki, que é um aplicativo de revisão de flashcards, que eu usava todos os dias, inclusive aqui no canal tem um vídeo sobre ele, e realmente, para ciências da natureza, aquilo é luz. Foi assim que eu acertei 39 em ciências da natureza no Enem 2022, que foi o mais difícil da história, e que eu tirei 815 em natureza no Enem 2023, depois de um ano sem estudar. Porque eu revisava tanto o Anki que aquilo entrou muito na minha cabeça. Colocava fórmula, eu colocava conceitos importantes, eu colocava pulos do gato de questões. Então, realmente, é um método de estudo modo Gabi Estudante que eu recomendo demais para vocês colocarem na rotina de vocês, juntamente com outro que é muito bom, que é a autoexplicação, que é basicamente você pegar, fechar todo o material teórico que você está vendo. Então, para essa autoexplicação é legal que você tenha um material teórico para usar como se fosse de roteiro, só que você não consulte ele antes nem durante a autoexplicação, e você se explica tudo que estaria naquele roteiro de acordo com o que você lembra, e depois você consulta esse roteiro para ver se você fez certo, para ver se você se explicou certo. Não se explicou certo? Lê de novo e se explica de novo até ficar perfeito. Assim você vai dominando a teoria e garantindo que você realmente entendeu aquilo. Isso para entender processos, principalmente na biologia, por exemplo, respiração celular, fotossíntese. Gente, isso é ouro demais. E é bom fazer depois de cada aula, que você vê que, com o passar do tempo, você vai se obrigar a prestar mais atenção nas aulas por medo de errar a autoexplicação. O próximo método de revisão que a gente tem é aulão de revisão. E, cara,
eu vou colocar aqui como perda de tempo também. Se você, por exemplo, tá na academia e ouve o aulão de revisão como se fosse um podcast, cara, é super válido. Eu fazia muito isso, muito isso, assim, durante a minha rotina. Ciências da natureza, por exemplo. Nossa, eu fiz isso demais. Agora, se na véspera do Enem, por exemplo, na semana da prova, ou você tira uma semana do ano, no meio das férias, no meio de julho, sei lá, para ficar vendo o aulão de revisão e anotando, gente, isso não é uma boa revisão. É uma revisão completamente passiva, que não vai de acordo com os seus erros, não vai de acordo com as suas demandas, e é uma revisão geral, feita para todo mundo, e no final não é específica para ninguém, sabe? É bom para quem quer um milagre ali na véspera da prova e acertar um tanto de coisa sem ter que estudar, mas para você que está estudando para o Enem, isso não é um bom método de revisão, porque a gente tem outros métodos muito melhores que eu vou falar agora com vocês. A gente tem, então, métodos melhores, vou passar aqui para vocês, a lista global, que é uma lista com todas as matérias que você já estudou até o momento. Então, é um listão com várias e várias questões, geralmente 40, 50, 60, 80 questões, que você vai fazer ou de uma vez ou dividir ao longo da semana, montar em um banco de questões, como tem um banco de questões da minha mentoria, por exemplo, que você pode montar sua lista global ou vários outros que tem aí por aí no mercado de educação. E você vai pegar e selecionar os conteúdos que você já viu e revisar toda semana. Então, você vai estar sempre retornando e criando demandas para você revisar em outros momentos. Então, você descobre a teoria que você precisa voltar, descobre a matéria que você precisa praticar mais em exatas. Então, é uma ótima forma de revisão, uma revisão super ativa, super legal e não é generalizada para todo mundo, porque a partir do momento que você faz a lista e você tem os seus erros, você especifica essa revisão para você e não para o outro. Então, vamos para os próximos. O próximo é o método Cornell, que assim, não é um método de revisão, nem um método de estudo, é mais um método de ver a aula. E eu coloquei ele aqui como ok, porque assim, eu não acho que vai te atrapalhar ver a aula anotando com o método Cornell. Eu mesma já fiz muito isso, anotei com o método Cornell, mas eu também não acho que vai te ajudar, sabe? Então, principalmente aquela parte que tem embaixo, assim, do método Cornell de fazer o resumo da aula, talvez isso seja até uma perda de tempo, porque você vai fazer o resumo colando do registro de aula. Eu preferia trocar isso e colocar, por exemplo, uma autoexplicação ou fazer o resumo sem ver, então como se fosse um esquema sem consultar, uma autoexplicação escrita, basicamente. Isso é muito bom. Só que, no geral, eu nunca vi ninguém... passei em medicina porque fiz método Cornell. Não, geralmente é só um jeito legalzinho de anotar. Às vezes, me irritava um pouco depois para voltar no assunto com o método Cornell e eu achava meu caderno mais organizado de outros jeitos. Inclusive, tô com meu caderno de matéria aqui. Ele era bem bonitinho, assim, eu fazia rapidão durante a aula ele. Aqui. Então, ele tá aqui, eu fazia ele bem organizado, assim, com duas cores geralmente, sem muita firula, porque, enfim, eu gostava de ser bem organizado e eu usava isso como método de recuperação mesmo. Se eu errava uma coisa no simulado, voltava no caderno, reforçava o meu Anki na matéria e continuava os estudos. Agora, vamos voltar. Temos também, vamos lá, mapa mental. Mapa mental é um bom método, principalmente se você faz ele do jeito certo, que é você pega, coloca o tópico no centro e vai fazendo uma relação entre todas as coisas que você sabe daquela matéria e depois consulta para ver se faltou alguma coisa. Ou seja, você não faz um copy-paste do seu registro, é como se fosse uma autoexplicação escrita também, um esquema de revisão. Eu acho isso muito legal, mas eu acho que revisão, autoexplicação, revisão por lista global, autoexplicação e Anki, ainda assim é um modo Gabi Estudante, é mais eficiente. Eu não fazia isso de mapa mental. Agora a gente tem a sala de aula invertida, que no meu segundo ano de cursinho eu fiz muito. Basicamente, sala de aula invertida é você fazer alguns exercícios antes da aula e depois ver a aula. Então, não era exatamente um estudo por questões, porque eu não deixava de ver a aula, mas eu via a aula de forma um pouco mais guiada, de acordo com as minhas dificuldades e com a forma que eu sabia que ia cair a matéria. Então, eu fiz isso muito para matemática e tudo mais, só que para quem já viu a matéria alguma vez, isso serve. Como eu fiz 2 anos de cursinho, eu vi a matéria no meu terceirão e no meu primeiro ano. No meu segundo ano, era a terceira vez que eu estava vendo a matéria. Então, eu fazia isso e eu via a aula de forma mais guiada.
Mas se é o seu primeiro ano, ou se você não sabe nada ainda praticamente, não recomendo muito você fazer isso, porque você vai mais perder tempo nas questões e se embolar do que realmente guiar a sua aula, porque você ainda não tem o feeling da prova do vestibular. Você vai pegando isso ao longo dos estudos, quando você for começar a fazer simulados e tudo mais, provas antigas. Mas isso talvez seria legal para guiar seus estudos de humanas. Às vezes a gente desespera com a quantidade de data que tem a prova de humanas, quantidade de nome, de informação. Depois a gente vai ver, não cai nada disso daquele jeito na prova. Então, às vezes é legal para humanas. Então, assim, não muitas questões, geralmente 5 questões, já resolve e já vai deixar sua atenção um pouco melhor na aula, principalmente porque nosso cérebro costuma prestar mais atenção naquelas coisas que a gente já conhece. Então, talvez você perceba que você tende a gostar mais de músicas de álbum que você já ouviu alguma vez. Então, se você vai ouvir um álbum novo, mas você já ouviu um trecho de uma música em algum lugar, você acaba gostando mais dessa música. Ou um filme também, geralmente você procura filmes que você já viu alguma coisa em algum lugar. Não vai começar um do zero, a não ser que você seja um grande entusiasta do cinema. Então, a gente tende a prestar mais atenção, a gostar mais de coisas que a gente já conhece um pouco. E a sala de aula invertida ajuda. Só que, assim, eu não considero que eu passei por causa disso. Só era uma coisa que eu fazia na minha rotina. Agora, a gente tem... O último método de revisão que a gente tem aqui é prova antiga picada, que era uma coisa que eu colocava muito na minha rotina. Como eu fiz vários vestibulares, né? Eu não ia ter tempo de fazer todas as provas antigas de todos os vestibulares se eu quisesse fazer todas como simulado, porque eu não ia ter todo esse tempo na minha rotina de fazer simulado mesmo. Então, eu gostava de colocar, principalmente depois de um tempo de progressão teórica, então depois de uma parte de conteúdo já visto, provas antigas picadas da matéria. Então, depois de estudar biologia, eu fazia, por exemplo, só a parte de biologia da FUVEST. Depois de estudar matemática, só a parte de matemática. Então, era como se fosse uma listinha extra depois do conteúdo do dia. E eu ia distribuindo isso ao longo da semana para entrar em contato com um pouquinho de prova antiga de cada matéria, assim, no ano. Nossa, isso funcionou muito para mim. Isso, para matemática na FUVEST, me ajudou a evoluir demais, porque eu tinha muita dificuldade, aí eu entrava em contato só na época que eu fazia simulado, e eu comecei a entrar em contato com isso com muita frequência, e eu melhorei muito rápido em matemática na FUVEST, de chegar no ponto de gabaritar, assim. Na FUVEST eu acertei 84 na primeira fase, então eu melhorei muito em todas as matérias, e antes era uma grande trava para mim, eu tinha medo da FUVEST. E agora a gente tem a teoria Amor Divino, redação AJ e simulado AJ. Redação AJ e simulado AJ é que você paga parcelado. Então, você faz o simulado aí. Uma hora você faz 30 questões do simulado, depois mais 30, depois mais 30. Então, você paga ele por parcela, você parcela o simulado, paga igual uma dívida, ou seja, não é um simulado. Simulado sem ser feito igual ao dia da prova não é um simulado, você acredita? Loucura, né? E redação AJ, a mesma coisa. Cada dia você escreve um parágrafo, ou um dia você escreve, depois outro dia você passa limpo. Então, assim, o simulado, se ele não for feito igual ao dia da prova, ele vira um simulado AJ. E aí, eu vou colocar isso no está te atrapalhando. Porque você está pagando ele parcelado, né, querido? A redação AJ, a mesma coisa. Você não está treinando a prática de redação igual vai ser no dia da prova. Isso está te atrapalhando. Então, cada dia você escreve um parágrafo. Você demora uma semana para escrever uma redação. Não, senta a bunda 2 horas. Pode demorar 3 horas, 4 horas, mas escreve a redação. Depois você melhora o tempo. Em nome de Jesus. E por último, a teoria Amor Divino. Por quê? Dura para sempre. Teoria é igual amor divino, dura para sempre, imutável, dura para sempre. Você fica lá, o ciclo de só ver teoria o dia inteiro. Então você vai lá, vai pro cursinho, assiste a aula do cursinho, volta do cursinho e você pega o quê? Pega um curso online e vê mais aula da matéria que você estudou no dia. E depois da aula você pega, vai lá e lê a apostila, depois você faz um resumo. E as questões é só se der tempo. Aí nunca dá tempo porque esse processo todo demora muitas horas por dia. E para fazer de todas as matérias ainda é impossível. Então você está também sempre com matéria atrasada. É teoria Amor Divino. E também é uma grandíssima perda de tempo, né, gente? Pelo amor de Deus. Então não façam isso. Separem tempo para teoria e questões de fixação. Então, a teoria é uma só. Então, você vê a aula e ponto, acabou, é isso. E as práticas de questões, depois você dá mais ênfase a elas, tá bom? Então, meu povo, nossa tier list ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, tirem print. Eu posso trazer mais dessas também para vocês. Eu adorei fazer isso, achei um máximo. E é isso. Se inscreva no canal. Se você quer saber mais sobre mentoria e métodos de estudo,
Se inscreve na minha mentoria, tem o link aqui embaixo, a gente vai abrir turmas em breve. Me manda uma mensagem lá no Instagram para saber mais se você quiser. Deixa seu like no vídeo, deixa um comentário. Um beijão para você no seu coração. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!